Uma pesquisa realizada pelo psicólogo Hans em 2013 teve como integrante pessoas que estavam em relacionamentos de longo prazo. Esses participantes responderam um questionário e, através dele, constatou-se que 50% desses participantes estavam insatisfeitos nas suas relações e se separaram até 15 anos de relação. A outra metade, esses outros 50%, 25% continuaram em suas relações de longo prazo, porém insatisfeitos. E só 25%, ou seja, a outra parte, continuou na relação satisfeito. O que a gente percebe então? Que um quarto dessas pessoas pesquisadas estavam satisfeitas com a sua relação. Isso é muito pouco. Se a gente for pensar hoje em dia, as relações elas têm muitos conflitos. Né? As pessoas ao longo da relação, relações de longo prazo, elas não conseguem ir trazendo resoluções para os pequenos conflitos do dia a dia, o que vão gerando muita insatisfação. E isso é decorrente de várias mudanças que foram acontecendo ao longo do tempo. As relações mudaram, as hierarquias na relação foram mudando também, as pessoas foram se colocando de forma diferente, o próprio desejo, né, de ambas as parcerias foram sendo mais vistos durante a relação. E isso tudo, quando não conversado e comunicado, gera um grande conflito na relação. Então, a insatisfação nos casamentos hoje em dia, grande parte delas é por conta da falta de comunicação entre os parceiros. Essa é uma das principais características da sessão de terapia de casal. O que a gente faz? A gente trabalha a comunicação entre esse casal. Eles precisam aprender a se ouvir, a se escutar. Eles precisam aprender a entender a necessidade do parceiro, o que o parceiro sente, o que ele pensa. E a relação de longo prazo, ela vai mudando, porque as pessoas vão mudando. Elas vão tendo outros interesses, elas vão passando por várias experiências e elas vão entendendo o que elas vão querendo com essa relação. A relação, ela passa a ter uma nova visão. Só que muitas vezes esses parceiros não conversam sobre isso. Eles não vão comunicando ao outro, explicando ao outro o como eles estão, o que tem acontecido com eles, qual é a visão que eles têm nesse momento. E aí sim vão gerando esses conflitos e essas insatisfações. A gente também pode pensar que as insatisfações são decorrentes da questão sexual, porque numa relação de longo prazo isso vai diminuindo, o que é natural, mas isso tem que ser conversado para a gente sempre manter o desejo, não só sexualmente, mas o desejo de estar com o outro, de querer conhecer o outro, de construir essa relação ativo. E essa é a importância da gente sempre entender e pensar como eu estou me comunicando. A minha comunicação é efetiva com o meu parceiro? Eu sou assertivo na minha maneira de falar? Eu estou falando aquilo que eu realmente penso? Uma coisa que a gente trabalha muito também, que é importante pensar, é a diferença entre queixa e crítica. Quando eu estou conversando com alguém, eu posso e devo fazer uma queixa para essa pessoa, porque eu preciso dizer aquilo que não está satisfatório para mim. Eu preciso dizer aquilo que que eu quero melhorar. Mas a diferença é eu fazer uma queixa em vez de fazer uma crítica. O que é a crítica? É eu ir lá e falar sobre a personalidade do outro, criticar o outro, dizer que ele não é bom, que ele não é satisfatório, que aquilo não é legal, mas não de uma forma a trazer a resolução para o conflito que eu estou trazendo, mas sim só apontar defeitos no outro e não pensar numa solução para aquela situação. Então, quando você estiver numa relação, quando você estiver com o seu parceiro, pense em fazer uma queixa para essa pessoa daquilo que você sente como necessidade de mudança e não criticar a personalidade do outro, que isso é ofender o outro e não vai levar a lugar nenhum. Não vai resolver o conflito, não vai trazer uma solução e sim uma insatisfação. Que a longo prazo, pensando no dia a dia, pensando que isso vai recorrente, sempre acontecendo, vai levando conflitos, desilusões e estresse para uma relação que não há necessidade. Então, a minha ideia hoje é trazer para vocês a reflexão sobre o como eu estou me comunicando na minha relação para que ela de fato seja satisfatória. Porque saber que não está bom, a gente sabe, mas o que a gente está fazendo para melhorar?